lembro de um tempo que eu não fazia, porque eu comecei muito jovem, porque com 10 anos, 11, eu parei de estudar, eu já desenhava, eu não parei de ir à escola e fiquei sem a escola 5 anos. E eu era na minha turma, eu era daquela turminha careta, do centro de Porto Alegre, né, classe média, e de repente eu virei um pária. As mães não queriam que eu brincasse com meus colegas. E eu também não era um pária suficiente para poder conviver com uns meninos marginais da minha idade. Então eu fiquei num limbo. E aí eu comecei o dia inteiro a desenhar e a fazer esse tipo de coisa. Então é daí, o meu dia é todo tomado por isso. Sempre foi, eu não sabia jogar futebol, essas coisas, eu ficava desenhando. Meu nome é Fernando Lindotti, eu vim para cá para Florianópolis muito cedo, bem jovem, né? Porque eu cresci em Porto Alegre, eu era cartunista lá, que isso é uma coisa importante para o meu trabalho. Eu comecei a trabalhar em jornal com uns 13 anos, 13, 14, e foi um período de formação mesmo, ética e tal, porque eu trabalhava e frequentava as redações bem no momento da ditadura militar. Início de 73 eu vim para cá e existia um jornal na época que chamava A Ponte, que era um jornal do Odilon Lunardelli. E era um jornal que era incrível, era um jornal pequenininho e era grátis a distribuição e todo mundo tinha na mão. E eu sentei na Praça 15 e precisava de emprego. Aí eu sentei na Praça 15 e disse, bom, eu sei desenhar em jornal, deve ter algum jornal por aqui que eu possa... E aí eu pensei, porque a minha lógica foi a seguinte, o jornal mais lido na cidade qual é? Eu quero desenhar nele. Aí eu via todo mundo com a notícia, com a ponte na mão, todo mundo tinha a ponte na mão, aí eu fiquei pensando, puxa, esse jornal parece ser o mais lido. Eu não sabia que ele era grátis. Ele fez um teste, ele mandou eu desenhar o Espiridião Amin, fazer uma caricatura do Amin, na hora, assim. Aí eu fiz, ele gostou da caricatura e eu fiquei frequentando lá. Então eu trabalhei alguns anos ali como freelancer. O que eu carreguei, eu acho, do cartoon para as artes visuais foi uma certa dúvida em relação à razão de ser das imagens das artes visuais. Porque eu nunca pensei, nunca me passou pela cabeça, como não me passa ainda, fazer um trabalho decorativo. Não tem problema nenhum um artista pensar assim, faça um trabalho decorativo. É uma lógica de construção da imagem. Mas nunca foi a minha, e não é. Eu sempre achei que o que eu fizesse teria que trazer um tipo de discussão, enfim, como eu tinha no cartoon, sem aquela simplicidade, né? Aquela coisa simplória do cartoon. Estou mais interessado em fazer meus trabalhos em artes visuais. E aí começo a pintar e desenhar. Eu ganhei um prêmio que para mim foi muito importante, que foi o prêmio em 85, o prêmio Pirelli Pintura Jovem, que foi no MASP, com uma comissão que tinha o Bard, que era o presidente da comissão, o julgador e tal. E para mim foi importante, porque era jovem, eu estava com 25 e era vamos dizer, um respaldo assim de que o que eu estou fazendo não é completamente biruta, ou alguém entende isso, né? Eu fiz durante uns 20 anos, nesses próximos 20 anos, principalmente instalação.
Porque na instalação eu tinha essa possibilidade de experimentar materiais, mídias, concepções, tudo muito diferente uma da outra, e usar tudo que eu queria usar, por exemplo, poder pintar, poder desenhar, e também usar fotografia, vídeo, performance, tudo isso. Foi um corpo assim, uns 20 anos de trabalho. Desde o início eu tinha claro que o campo que eu queria atuar era o campo da cultura. E aí eu tinha muito preconceito naquele momento, porque também a situação era diferente, com trabalhos que negociavam com o mercado. Porque na época, nos anos 70, existia realmente uma diferença entre um circuito cultural e um circuito comercial. Né? A relação entre museu e galeria, ela era afastada. Um artista importante museu, necessariamente, não participava de galerias. E um artista importantíssimo na galeria, que vendia muito, né? Esse tipo de coisa que a galeria tem interesse, às vezes quase não existia no circuito de museus, no circuito oficial. E desde o início o que me interessou foi esse campo dos museus, das instituições. Por quê? Porque ali eu via espaço para pesquisa. Porque era um ambiente, nos anos 70, 80, que estimulava todo o trabalho de pesquisa. Eu nem sei como eu tive coragem, assim, tão jovem, porque eu não tinha uma família que me sustentasse. E como é que tu se sustentava? Eu trabalhava, fazia qualquer negócio. Tinha um trabalho paralelo? Sempre mantive Então, eu também casei muito cedo e 2 ou 3 anos depois já nasceu a minha filha. Então, eu tinha uma família para sustentar, eu tinha que me manter e manter a família e também manter meu trabalho. Gastar com trabalho, comprar material e tal, e gastar tempo. E sempre fiz isso. E fiz isso, não foi assim, 1 ano, 2 anos, eu fiz isso 20 e tantos anos. Durante muito tempo, e alguns períodos era muito duro, trabalhar muitos anos sem, por exemplo, mostrar nada. Porque o trabalho era muito estranho, até para esse circuito experimental. E porque eu decidi não morar em São Paulo ou Rio, que eram centros de divulgação da arte e tal, mais organizados, né? Tens uma rotina, assim como quem bate o ponto, digamos assim. Todo dia eu venho, sempre tenho o que fazer, tô atrasado. Porque tem trabalhos que são muito complexos, que eu demoro... por exemplo, tem trabalhos que eu demoro 4 anos fazendo. Né? Aí quando termina, quando eu consigo ver, não, agora está pronto. Tem outros que demoram ali 2 meses, 3 meses, são trabalhos rápidos. Mas a média é 1 ano. Eu sou muito regrado, eu crio essas rotinas e eu tenho que manter. Eu tenho muita facilidade com isso. Mas eu preciso equilibrar isso porque tem partes do trabalho que elas dependem de um... Porque eu acredito, tem artista que não acredita em inspiração. Eu acredito em inspiração. Só que a inspiração, eu acredito que ela vem depois assim, de 8 horas de trabalho, a coisa começa a se resolver fácil, porque aí já está tão introjetado tudo que tu está tentando chegar, que uma hora a inspiração vem, o resultado vem. Para que esse trabalho funcione, eu tenho que realmente dar uns tempos, assim, dar umas paradinhas. Aí é isso, eu vou mexer eu não consigo dar a paradinha sem fazer nada, na inatividade. Então, a minha paradinha, eu vou no jardim aqui, eu corto a grama, ou planto algo, ou tiro algo do lugar, troco, ou vou mexer no lago, que a gente tem um laguinho com a tartaruga, esse tipo de coisa. Ou eu dou uma passeada até a praia, porque aqui é uns 15 minutos caminhando. Aí eu caminho até a praia, tomo um banho de mar até no inverno, volto e sigo trabalhando.
acho que as premiações, bolsas, essas coisas, para mim sempre tiveram dois aspectos assim, importantes. Uma era viabilizar o trabalho. Então, quando eu ganhei a Bolsa Vit, eu pude durante 1 ano e meio realmente ter dinheiro para comprar o material que eu queria comprar para fazer os trabalhos, tempo para desenvolver. E o outro, que também foi sempre muito importante para mim, é saber ter a chancela, saber que a sociedade na qual eu vivo, de alguma maneira, participa do que eu faço. Eu não tinha galeria. Então eu fui procurar uma galeria e comecei a trabalhar com galerias, né? Porque as galerias também aí já tinham mudado daquele modelo que eu conheci. Qual galeria que tu trabalhasse? A primeira galeria foi a Nara Häusler, né? E fiquei lá alguns anos. Isso, a Nara Häusler é de São Paulo, né? Depois agora eu trabalho em São Paulo com a Central, aí trabalho com Roberto Alban na Bahia, com a Gestual aqui em Porto Alegre. Quando o Paulo Herkenhoff, que é o diretor do Museu de Arte do Rio, me convidou para fazer a exposição, que abre agora dia 7 de julho, eu e ele, a gente já vinha conversando sobre várias questões do meu trabalho em função de um livro que ele está escrevendo sobre o meu trabalho. Eu peguei as ideias que eu já vinha desenvolvendo e outras que eu pretendia fazer, mas às vezes as ideias ficam esperando a hora certa. E aí eu peguei essas questões todas que têm a ver com identidade brasileira, identidade do Rio, esse tipo de coisa, e fui focando nesses assuntos. Porque é meio assim que funciona meu trabalho, né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos sobre o Zé Carioca, que essa exposição dos motes é o Zé Carioca. Quando eu comecei a pensar o Zé Carioca há muito tempo, foi muito em função do Canini ter sido meu mestre e tal. Só que quando eu começo a pensar o que o Canini fez em cima do Zé Carioca, foi trabalhar a identidade. Identidade de um Brasil ou de um Rio de Janeiro, que é construída tanto pelo brasileiro quanto pelo estrangeiro. São dois olhares que constroem essa imagem. Então a exposição começou a puxar esses outros assuntos, do Zé Carioca para a Yara, da Yara para o Macunaíma e por aí vai. Tem um artista importante que eu retomo também nessa exposição, que é o J. Carlos, que é um cartunista dos anos 20, 30, e que desenhou um papagaio antes do papagaio da Disney. Então, através dele, eu trabalho uma questão de plágio, né? de apropriação. E depois eu misturo em alguns trabalhos, como um grande ali, eu misturo com o Blue, que é esse último papagaio do cinema, que é o papagaio do Carlos Saldanha. Faz parte desse processo, eu não faço sozinho, né? Tem várias pessoas. Então, por exemplo, a Denise, que é minha esposa, quando a gente viaja e sai por aí, ela vai de olho em tudo quanto é coisa do assunto. Então, nesse meio tempo, nesse 1 ano e pouco, a gente está com um acervo considerável de Zé Cariocas, de vários tipos, e Blue e esse tipo de coisa, que a gente vai, né, comprando e vai ficando um ambiente, né? Eu gosto de bichinho, de boneco, né? Eu tenho uma coleção
Coleção não, são alguns bonecos que eu tenho do Topodídio, que é a minha paixão da infância. E eu consegui comprar, a gente conseguiu comprar, que a Denise é quem pesquisa, a primeira edição de bonequinhos do Topodídio, com a assinatura mesmo da desenhista, né, da Perey.